Gente, já é o terceiro vídeo, né, que vocês estão me vendo com essa roupa, com esse cenário, mas é que assim, a gente aproveita pra gravar vários, então vocês fingem que é uma novidade, entendeu? Oi pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje é mais um vídeo rapidinho aí de indicações. Algumas pessoas lá no meu Instagram pediram pra eu indicar quais são os podcasts que eu escuto e os canais do YouTube que eu vejo sobre true crime, investigação. Eu também quero trazer um vídeo aqui e falar sobre os documentários, né, e filmes, que também vocês me pediram. Mas daí eu acho que eu vou fazer um outro vídeo, que são muitos, né, gente? É muita coisa que tem. Então eu quero pegar e fazer uma seleção legal aqui pra trazer pra vocês. Eu tô aqui com o meu computador, com o meu computer, porque pra eu não esquecer de nenhum dos meus podcasts aqui que eu vou falar pra vocês. Vamos começar aqui pelo podcast Assassinos em Série. O Assassinos em Série eu gosto muito porque, assim, eu não sei se vocês assistem o canal Discovery Investigação, que hoje em dia eu quase não assisto, mas tinha uma época que eu era muito viciada. E eu gosto do jeito que eles contam. É uma narração meio que cinematográfica até, inclusive, assim, de como tudo aconteceu. E eles têm muitos casos. Normalmente os casos, eles pegam dois capítulos, digamos assim, a parte 1, a parte 2, e normalmente é uns 40, 50 minutos cada capítulo, cada parte. Tem muito assunto nesse Assassinos em Série, e eu gosto muito, como eu falei, da narração. Sempre muda um ou outro, mas é meio que um padrão, o jeito que eles narram, o jeito que eles contam. Eu acho fácil de escutar, sem muita enrolação, mas ao mesmo tempo te dá bastante detalhes dos casos, das investigações. Dentro do Assassinos em Série, eles têm também, do mesmo estilo, porque é do mesma produtora, a Mulheres Criminosas, que daí são casos com mulheres, obviamente, e eles têm também o Reis do Crime. Então esses três são da mesma produtora, o mesmo estilo, divididos diferentes, né? Um só de mulheres, outros é mais crime, tipo assim, Pablo Escobar, sabe? Essas coisas assim. E o Assassinos em Série, que são os serial killers. Os três são muitos casos, tá? E eu já praticamente escutei quase todos. Então, indico bastante pra você que gosta desse tipo, mais uma narração, não é mais profissional que eu quero dizer, assim, mas ao mesmo tempo é isso, tá? Um podcast que me indicaram lá no Instagram, que eu escutei, assim, seguido, nossa, foram pouquíssimos dias pra eu terminar de escutar, que é o Praia dos Ossos. O Praia dos Ossos, ele conta a história de um crime que aconteceu com a Ângela Diniz, né, no Rio de Janeiro, em 1976. Gente, vocês têm que escutar esse podcast, porque foi um crime aqui, né, do Brasil, e pra gente ver como as coisas eram difíceis antigamente. Não que agora sejam fáceis pra mulher, né, mas antigamente, gente, olha, é de doer. Se você é mulher, assim, que vai escutar, não tô falando do crime em si, mas de como, mesmo depois de morta, essa mulher sofreu e quase foi culpada pela própria morte, assim. É muito surreal. E a narração é de uma mulher que agora, deixa eu ver se tem o nome aqui certinho. Quem narra, né, quem faz o podcast é a Branca Viana. E assim, gostei muito do jeito que ela narra, o jeito que ela conta, a gente consegue entender bem. É sensacional esse podcast. Eu acho que é um crime, assim, que todo mundo deveria saber pra realmente pensar, sabe? É uma coisa assim que eu escutava, eu falava, gente, não é possível que esse mundo existiu há 30 e pouquinhos anos atrás, 40 anos atrás, sabe? É muito tenso, assim. Então, eu super recomendo que vocês escutem Praia dos Ossos. Vamos lá, qual mais aqui? Eu tô olhando os quais eu realmente escuto, tá? Tem um podcast aqui que ele é em inglês, que é o Voices for Justice, que é da Sarah Turney. Só para explicar rapidinho, a Sarah, que é quem conta e faz todo esse podcast, ela teve uma irmã que foi desaparecida. Na época, ela era muito pequena, ela era criança, né? E houveram algumas desconfianças que pudesse ser o pai dela, o pai da Sarah, que fez isso, né? O pai da Sarah, que era padrasto da Alyssa Turney, que é a vítima desse crime, porque ela desapareceu. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ela, também não acharam corpo, nada. Porém, a irmã dela, depois que ela começou a, né, amadurecer e escutar histórias e ir atrás das coisas, ela hoje tem a certeza que foi o pai dela
que fez alguma coisa com a Alyssa. Ela começou a ir atrás na polícia, investigação e tudo mais, não conseguia muita coisa e alguém falou pra ela assim, olha, você tem que ir atrás da mídia. E daí ela falou, vou fazer um podcast. Ela começou a fazer o podcast, depois ela fez um TikTok. Se você segue essa parte de True Crime no TikTok, com certeza você já chegou nesse vídeo, onde tá assim, a Sarah, tá filmando, e tem o pai e a Alyssa, que foi a que sumiu, ela tá no fundo. E daí o pai pede pra ela desligar a câmera e fala, desliga a câmera, desliga a câmera. E daí a Alyssa, que tava lá no fundo da gravação, fala assim, Sarah, o papai é um pervertido, fala em inglês, né? Mas falam assim, nosso pai é um pervertido. Só que ela era muito pequena, ela não se ligou. E nisso o pai dela olha pra Alice e fala, e você é uma débil mental, uma coisa assim. Foi uma gravação que na verdade ela achou muitos anos depois. E na verdade tem muitos detalhes, gente. Mas o que eu quero dizer é assim, é a irmã da vítima que faz esse podcast, o que já deixa o podcast muito mais... Como é que eu vou dizer assim? Você se sente muito mais próxima, porque é alguém da família, né, da vítima que tá fazendo. E ela, com o podcast, com a página dela no TikTok, ela conseguiu que o pai dela fosse preso, né? E acho que vai ser julgado, mas agora ela não pode mais fazer nada do podcast referente a esse caso por causa da justiça e tudo mais. Porém, como eu falei, esse podcast é em inglês, então assim, se você tem uma facilidade para entender o inglês, eu recomendo, porque é muito, muito legal o jeito que ela conta, o jeito que ela te coloca na história dela, da família dela, do pai dela e de tudo que aconteceu. Tem entrevistas com o pai, né? Entrevistas não, ligações telefônicas, toda a luta dela pra conseguir que o pai fosse investigar e fosse preso, né? Tem muitos detalhes que não vou contar aqui, mas enfim, é Voices for Justice, Sarah Turney, esse eu recomendo também. Putz, tem um aqui, ó, que agora eu tô olhando aqui. Esse podcast é o Dr. Death. Ele também é em inglês. Tô dando essa dica porque eu sei que tem bastante gente que gosta, né, de escutar o inglês pra treinar e tudo mais. Esse podcast, ele conta histórias de médicos que praticaram algum tipo de crime, que tinham algum problema mental, no sentido assim, de ser assim, psicopata, de ter problemas com a psico, né? E acabaram matando pessoas. Então é legal também, é inglês, é um inglês fácil de entender, a não ser quando tem alguma entrevista ou algum depoimento de algum médico, às vezes eles falam um pouco mais rápido e as terminologias, né? O vocabulário médico às vezes dificulta um pouquinho, mas eu gostei bastante também. Tenho que me atualizar aqui, porque tem uns 3, mais ou menos, uns 3 que eu não escutei. Mas assim, gente, os que eu falei ali em português, que eu falei pra vocês, já vai... Nossa, você vai ter material aí pra muito podcast. E por último, dos podcasts, né, porque eu ainda vou falar dos canais no YouTube, dos podcasts, o melhor podcast de crime que você pode escutar na vida. Só que assim, você tem que ter muita paciência e tem que gostar muito de detalhes e de saber exatamente de tudo sobre uma investigação, que é o podcast Projeto Humanos, o caso Evandro. A maioria das pessoas aí deve estar conhecendo, se não conhece ainda, deveria assistir a série na Globoplay sobre o caso Evandro. A série, ela conta de uma maneira bem resumida o que tá no podcast, só que o podcast, você tem muitos detalhes. O Ivan Mizanzuki, né, que fez esse podcast, ele teve um trabalho extraordinário, ele levou anos pra fazer esse podcast, ele tem 36 episódios. E assim, gente, ele é bem detalhado mesmo, porque tem episódios que tem 1 hora, 1h30, eu acho que tem episódio até de 2 horas, mas eu escutei ele inteiro. É um podcast que, conforme o Ivan foi fazendo, ele foi descobrindo coisas, então às vezes você tá pensando num jeito, depois você muda o teu jeito de pensar. E o caso Evandro, pra quem não conhece, é um caso que aconteceu aqui no Paraná, na praia de Guaratuba, uma praia que eu frequentava, inclusive, um hotel que é citado no podcast, né, e na série eu já fiquei hospedada nesse hotel. Então, assim, pra quem é do Paraná, aqui é muito interessante, porque você vê que é uma história muito próxima de você, né, as pessoas, os políticos, mas é uma história, gente, assim, bem complexa, muitos interesses. Uma criança morreu, quer dizer, na verdade, mais de uma, né, e até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu com ela. Então, assim, é um podcast que eu super indico pra vocês. Eu demorei bastante tempo pra ouvir ele, mas eu ouvia praticamente todo dia, ou indo pro trabalho, ou indo na academia, lavando a louça, qualquer coisa que você vai fazer, você coloca o podcast e começa a escutar. Mas como eu falei, tem que ter paciência, porque o podcast, ele é bem detalhado, realmente, assim, ele é bem detalhado.
mas super recomendo também. E os canais no YouTube, gente? Vamos falar aí dos canais no YouTube. Deixa eu abrir aqui pra eu não me perder. Os canais no YouTube que eu recomendo sobre esse assunto. Gente, o YouTube tá cheio agora de youtuber que conta sobre histórias criminais, né? Vou confessar pra vocês que eu não assisto todos, assim como eu também não assisto todos os podcasts. Eu sei que tem várias pessoas que vão indicar aqui vários podcasts que eu já tentei ouvir, mas eu não gosto do jeito que é contado as coisas. E no YouTube é a mesma coisa, assim, tem muitas pessoas que contam os casos simplesmente porque leram ali no Google e estão contando. E tem algumas pessoas que vão mais além, né? Bom, eu não posso deixar de recomendar o YouTube da Jaqueline Guerreiro, né, que eu acho que talvez seja aí a youtuber que fala sobre casos, que é o maior canal desse caso, eu acho que é o dela, Jaqueline Guerreiro, tem muito caso. Eu gosto dos casos dela, gosto dela contando, ela conta casos solucionados, outros não, sobre serial killers e outros casos, crimes no geral. Eu gosto do canal dela porque ela tem bastante variedade sobre esses assuntos. Eu acho que alguns casos é mais legais que outros, assim, alguns eu sinto que fica meio que superficial, mas gosto do trabalho dela, acho bem legal. Então, da Jaqueline Guerreiro, recomendo. Outro que eu gosto também é o Ler Até Amanhecer, que é com a Joyce, né? Eu gosto dela também. Ela dá mais... diferente da Jaque, ela dá um pouco mais de opinião nos casos, assim. Mas eu gosto, acho que ela traz também casos legais. E ela também traz outros tipos de vídeo, casos sobrenaturais, essas coisas assim. Eu gosto também, mas eu prefiro investigação e true crime, né? Então, mas no canal dela também tem. Um canal que eu descobri agora recentemente, tipo 3 meses atrás, mais ou menos, e que eu gostei muito dela, talvez ela seja a minha preferida, que é a da Geisiele. Caiu um vídeo dela como recomendação pra mim, e eu fui ver e o canal dela tinha, assim, sei lá, 12 mil inscritos, uma coisa assim. E por causa desse caso, que eu acho que devia estar recomendando pra muitas pessoas, era um caso muito forte, inclusive, nossa, de 2 dias depois ela já tava com 70 mil inscritos, agora ela tá com 91 mil inscritos. É a Geisiele, o nome do canal é Geisiele, e ela conta sobre casos também resolvidos, outros não, serial killers, crimes que às vezes a gente não ouve muito falar, uns crimes mais diferentes e tal. Eu gostei muito dela, já conversei com ela no Instagram, ela é uma querida. Eu gosto muito porque eu sinto que há uma pesquisa muito grande quando ela conta um caso. Pra mim é muito perceptível quando alguém tá contando um caso que ele leu do Google ou da Wikipedia, alguma coisa assim, tá só repassando pra galera que tá assistindo, ou quando a pessoa realmente faz uma pesquisa, faz um roteiro pra falar. E eu sinto muito isso na Geisiele. Pra mim, ela é a minha preferida de casos. No início, quando eu comecei a assistir ela tem um jeito de falar diferente, não é sotaque, nada, é um jeito de falar meio documentário americano. No começo eu estranhei, talvez você estranhe também, mas depois, gente, vira uma personalidade que você gosta de ouvir. Então eu gosto muito de ouvir ela contando. E ela posta um vídeo por semana, isso que é o triste, né? Mas eu já assisti todos os vídeos do canal dela. Como eu falei, conversei com ela já no Instagram, ela é muito querida, então eu acho que é um canal que deveria crescer bastante, então vai lá assistir os casos da Geisiele. Pra mim, o melhor não, o melhor canal que vocês podem se inscrever pra ver os casos é Operação Policial. Esse canal, ele é de uma produtora, a Medialand. Então, essa produtora, ela faz vários tipos de programa e aqui no canal vocês vão ver que tem vários tipos de vídeo. Então, tem aqueles vídeos tipo policial, né, de rotina policial, mas não, eu nem assisto esses. Agora, existem dois quadros, né, nesse canal que é sensacional. Um é o Investigação Criminal e o outro é o Anatomia do Crime. O Investigação Criminal, ele vai contar a história do crime em si. E o Anatomia do Crime, ele vai pegar a parte da mente, do psicológico, do psique, das pessoas que participaram do crime. E é sensacional porque ele traz os melhores profissionais do assunto aqui no Brasil. São só casos brasileiros, então vocês vão ver os casos famosos que a gente já conhece. E toda semana eles têm uma live com esses especialistas, né? Então você vai ver o Dr. Guido, a doutora Rosângela, o Dr. Christian. Quem gosta desse assunto vai saber quem são essas pessoas. Então eles pegam um assunto ou um crime para discutir com 2 profissionais desses que eu falei. Comentando, né, esses casos brasileiros, eles estão lá, e vários outros também. Então pra mim é muito interessante porque eu gosto de ouvir os profissionais falando, né, como que eles... tanto os investigadores quanto essa parte dos psicólogos, da psicologia forense,
Então eu gosto desse lado, assim. Então eu gosto muito desse canal. E esse canal agora, eles abriram também um podcast. Mas pelo que eu entendi, são os mesmos casos que estão no YouTube. Então, por enquanto só tem 2 episódios lá, que é da Isabela Nardoni. Eu já vi o vídeo, né, no canal. Então, pra mim não foi muita novidade, mas também tem o podcast. Se você gostar do podcast, eu acho que eles vão postar sempre lá. Então esse também é um canal, assim, que pra mim, eu viciei, eu já vi todas. Aí as lives que eles fazem ficam gravadas, então você pode assistir depois. Porque daí é muito legal você ver os profissionais falando. Tanto os profissionais da investigação, quanto os profissionais, como eu falei aí, que tratam da mente dessas pessoas. É muito legal você conseguir tentar, né? Entender como que essas pessoas pensam. E eu acho que é isso, gente. Espero que não tenha esquecido, mas eu acho que os que eu realmente assisto são esses, tá? Eu gosto desses canais e desses podcasts. Se vocês tiverem mais algum canal legal pra me indicar e podcasts pra me indicar, escrevam aqui embaixo pra mim. Se bem que, principalmente podcast, gente, eu já praticamente escutei todos que são meio famosos, assim, mas nenhum conseguiu me pegar no jeito de contar, sabe? Eu gosto quando as coisas são contadas de uma maneira mais séria, mais documental. Eu não gosto muito de... Assim, quando as coisas são muito, às vezes, levadas muito na brincadeira ou com comentários, assim, que eu acho desnecessário. Então, mesmo assim, indiquem aqui embaixo alguns podcasts ou canais que eu possa gostar. E a gente bate esse papo tanto aqui quanto lá no Instagram. Vamos me seguir lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí das recomendações. E até o próximo vídeo. Tchau!